história da cultura arquitetónica, sobretudo no Ocidente, tem imensos exemplos de grupos de arquitetos, ou jovens arquitetos, ou designers, ou artistas que se juntaram na perspectiva de desenhar um futuro imaginado, muitas vezes utópico, outras vezes distópico, ou seja, tentando representar aquilo que eles sabiam que naquele momento era impossível concretizar. Design may become a cross-discipline. Therefore, we visualize an image guide. Design is the formulation of problems for the evolution of a new mentality, guideline for a new society. No fundo, grupos que, numa perspectiva um bocadinho de contracultura, resolvem propor uma realidade que é completamente diferente da realidade banal em que vivem, um pouco inconformados com o dia-a-dia, com o cotidiano e imaginando esse futuro mais radioso ou mais negro que o homem poderia viver. Há desenhos ou arquiteturas de papel que estão mais próximos da ideia de utopia, ou seja, de uma espécie de visão radiosa, otimista num amanhã. Por exemplo, basta olhar para a Plug-in City do Zaki Graham, uma ideia de uma cidade, estrutura que se pode preencher de acordo com a necessidade dos utentes, ou então uma visão um pouco desacreditada da capacidade do homem de construir massivamente, como é o caso da cidade contínua do Super Studio, que é uma ideia de uma cidade genérica que vai avançando pelo território. Temos diversos exemplos de arquiteturas de papel que, de alguma maneira, anteciparam muito daquilo que vamos vivendo hoje e que o Rem Koolhaas chamou cidade delirante e cidade genérica. O arquiteto nasceu para artificializar e, portanto, artificializar implica processar matéria, processar um tempo, processar um lugar. Portanto, todo esse processo é um processo que deixa uma ação visível, uma ação física. Mas depois, por outro lado, há um legado que o desenho tem, ou que pode ter. Por exemplo, quando uma pessoa pensa numa estrutura que já não existe, mas que dela ficou um desenho, uma imagem, automaticamente esse desenho e essa imagem são história. O quão importante um desenho pode ser ao longo dos tempos. Por exemplo, quando se pensa no Homem do Vitrúvio, é muito interessante que foi motor de reflexões, de construções, ou seja, o homem medida serviu para medir e construir proporções ao longo de séculos. Se pensarmos, por exemplo, também no Homem Medida, outro desenho, o desenho do Moldor, do Corbusier, não é? É a mesma coisa, ou seja, é um desenho que nos deixou uma espécie de um modelo de processo. Essa dimensão do desenho pode adquirir uma parte ativa na componente do processo da arquitetura e acho que se é uma componente ativa nesse processo, então eu acho que é a história também da arquitetura. Muitos arquitetos fazem isso como antevisão tecnológica, construtiva, de uma arquitetura que eles sabem que ainda não existe, mas que acreditam que possa vir a existir. Outros fazem meramente por representação artística, ou seja, não estão muito interessados nas questões técnicas ou construtivas, querem representar uma realidade. Olhando para os teus desenhos, eu acho que estás entre essas duas realidades, ou seja, tu, sendo arquiteta, sabes bem o que são os materiais, o que são as técnicas de construção, mas do ponto de vista daquilo que estás a propor, são claramente visões artísticas, porque tu não desejas que aqueles edifícios ou aquelas realidades construídas se realizem, acho eu. É também a ponte entre o otimismo que a construção e que a arquitetura sempre que a arquitetura sempre transporta, não é? Nós somos sempre transformadores da realidade, os arquitetos, e uma visão um bocadinho desencantada também sobre a realidade que vais vivendo e que vais percebendo, sobretudo neste contraste entre Ocidente e Oriente. Por exemplo, eu acho que aquelas colunas verticais de edifícios que tu fazes com bocados de cidades ou de imaginários urbanos, na verdade são utopias porque elas não existem como tal, mas são também distopias porque elas na verdade representam uma realidade que tu terás visto provavelmente na grande densidade da cidade chinesa.
E, portanto, eu acho que nos teus desenhos há esse desejo otimista de construir o grande edifício icónico, feito a partir do lado contaminado, sujo, decadente, digamos, da cidade informal, que, na verdade, nem sempre é a pior cidade onde se vive. Acho que o principal motor para pensar as cidades é pensar na sua destruição. E pensar na sua destruição tem por si logo uma componente quase utópica. Porque como é que nós pensamos em destruir uma cidade? Quando uma pessoa pensa utopicamente nas cidades, pensamos sempre, ou pelo menos eu penso sempre, que ela devia ser invadida por natureza. Porque a natureza tem que entrar nas cidades de uma forma muito mais determinada. Ou seja, para nós vivermos bem e equilibrarmos bem a dimensão homem-máquina e homem-animal, eu diria que tem que no mínimo haver 50-50. Por isso é que as cidades que eu mais gosto são o Rio de Janeiro e Tóquio. Porque realmente no centro de Tóquio conseguimos ter parques fantásticos e o Rio de Janeiro mede de igual para igual a natureza com a construção. Quando eu penso nos teus desenhos, eu acho que é muito interessante pensar que aquelas estruturas verticais são uma espécie de cidades abertas, fechadas sobre si próprio, porque são, entre aspas, estruturas vivas, mas remete-me para uma cidade aberta, para uma cidade que quase que podia ir crescendo e podíamos acrescentar mais um elemento, mais uma janela, mais uma varanda, mais um volume. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a utopia tem que estar presente sempre nas nossas concepções. Quer sejam desenhadas, quer sejam enquanto autores. Todas as cidades chinesas querem ter muitos edifícios glamourosos, icónicos, e quase todos os grandes investidores chineses querem que a sua sede ou da sua empresa tenha esse caráter icónico. E nós, neste momento, estamos a ver pela China fora, são cidades novas feitas de edifícios, quanto mais icónico, melhor. E, portanto, mas já não há 1 ou 2 ou 3, há 200, 300, 5 mil, e, portanto, de repente, aquilo que era delirante tornou-se absolutamente genérico. E, pelo contrário, vemos essa arquitetura banal, normalmente ligada à habitação, que é construída para tornar os camponeses em urbanos muito rapidamente. Isso está acontecendo na China, as pessoas estão-se a urbanizar muito rapidamente. Vemos essa arquitetura banal a atingir uma dimensão absolutamente delirante. Portanto, Macau e todo o Rio das Pérolas, aliás, o Rem Koolhaas já tinha dado conta disso, é um lugar muito interessante para ver como tudo aquilo que nós no Ocidente considerávamos adquirido está a ser completamente revolucionado. Não direi para melhor, né, infelizmente, porque não me parece que a banalização do delirante e a extensão delirante do genérico seja uma virtude, mas pelo menos coloca-nos perante um novo problema. Há pelo menos uma vantagem, que era aquela que eu dizia, é o facto de estarem a concentrar as pessoas em territórios de dimensão pequena, todas essas pessoas têm mais acesso às infraestruturas. E eu espero bem que Macau, para além de construir casinos, saiba construir as suas infraestruturas. Macau é um ótimo laboratório para perceber como a densidade e a relação entre o genérico e o delirante podem não ser extremamente nocivas, como à partida poderia parecer, mas pelo contrário, pode ser uma grande oportunidade para que as pessoas consigam viver melhor, rodeadas daquela fantasia que sempre está associada às cidades do jogo, não é? Por isso é que Macau é a Las Vegas do Oriente. E eu acho que é muito interessante o nosso exercício sobre o tempo. E o nosso exercício sobre o tempo faz com que haja construção, destruição, desgaste, abandono, ou seja, a decadência, porque a presença do tempo por si é uma fluidez quase efêmera do ser. Portanto, a mim interessa-me a ação sobre o presente. E os teus desenhos eu acho que são muito isso, têm essa dimensão de um pensamento ativo, no sentido de deixarem uma narração, um pensamento, o ir misturar o passado e o futuro, faz-nos pensar e remete-nos para essa premência do presente. E, portanto, traz-nos de volta ao que é a tal necessidade de construir a narrativa dos dias de hoje. Que, para mim, eu acho que é o mais válido de tudo.